Alô, meus alunos, primeiro ano, Márcio Macedo, seu professor de física, mais uma vez com vocês. Gente, vejam bem, vocês vão realizar essa semana a minha avaliação P1 do segundo trimestre. Eu escolhi para avaliá-los dois temas, tá? Impulsos e quantidade de movimento e colisões mecânicas, tá? A parte de energia cinética, impulso e quantidade de movimento anterior igual a quantidade de movimento posterior. Nessa parte de coeficiente de restituição, tá? Choque elástico, perfeitamente elástico, é isso que eu vou cobrar de vocês. Então vamos dar uma revisãozinha na matéria, e a maneira que eu escolhi foi resolver alguns exercícios do livro de vocês, juntamente aqui nessa videoaula, para que vocês possam acessar a qualquer momento, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício que está lá é o livro da atividade de sala de vocês, do capítulo de impulso e quantidade de movimento. Eu tenho um tubarão e um peixinho, uma sardinhazinha, tá? O peixe maior, 5 quilos, com uma velocidade de 1 metro. E ó, a sardinhazinha lá, peso de 1 quilo, com a velocidade de 8 metros por segundo. Desprezando a resistência da ar, logo após engolir o peixinho pequeno, qual será a velocidade do peixe maior? Bom, se eu sei que quantidade de movimento anterior igual a quantidade de movimento posterior, eu tenho que definir também qual é o meu sentido da velocidade. Se eu definir o sentido positivo do peixe maior, qualquer cara que esteja contra esse movimento terá a velocidade negativa, correto? Então, como quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a quantidade de movimento do meu peixe maior é a sua massa 5 vezes a sua velocidade, correto? É isso? Agora, mais antes, eu tenho a sardinha com massa de 1 e velocidade de 8, contrária. Essa é a minha quantidade de movimento do sistema. Um peixe indo para cá, um peixe indo para cá. Então, por isso, se eu defino a sardinha com velocidade positiva, certo? O tubarão vai ter velocidade negativa. Olha só, gente, sardinha e tubarão eu estou dando nome para facilitar o nome. Um peixe maior e um peixe menor. Agora, quem é a quantidade de movimento depois? É o peixão engolindo o peixinho. Então, a massa dos dois, 5 mais 1. Vezes uma velocidade que eu não sei qual é. Então, quando eu faço a conta, vai dar 5 menos 8. 5 menos 8 é igual a 6 vezes V, certo? 5 menos 8 é 3. 3, agora, passando dividido por 6, vai dar menos 0,5. Significa que, após imediatamente engolir o peixinho, ele dá um recuo, o peixe maior dá um recuo antes de voltar a iniciar. Um recuo com velocidade de 0,5 metros por segundo. Segundo exercício lá do livro de vocês, um móvel passa de massa M, move com velocidade constante V, ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando o corpo B, de razão 1/3 de M, é solto, encaixa-se perfeitamente na abertura do móvel A, conforme a figura que está passando aí para vocês, certo? Qual será a nova velocidade? Bem, veja bem, quando esse cara fala que o movimento do corpo B é solto, significa que esse cara está com uma velocidade 0, ele está em repouso, ele não tem velocidade. Então, quem é o meu movimento anterior? É massa vezes velocidade do primeiro, certo? Mais ninguém, porque o outro não está em velocidade. Então, anterior é isso. Não tem mais ninguém em velocidade, apenas o carro grande, que é de valor massa e velocidade V. Já que o outro está parado. Está parado. Então, se não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Após o segundo instante, que eu solto esse cara, qual vai ser a quantidade de movimento? A soma das duas massas vezes uma velocidade que eu não sei qual é. Fazendo a conta, calculando, então, massa vezes velocidade, aqui vai dar 3m mais m vai dar 4m sobre 3, corto m com m, velocidade igual a 4/3 de v'. Então, essa é a resposta plausível.
Na atividade proposta, o exercício 1, tá lá, um rifle é inicialmente em repouso. Se ele está em repouso, não tem velocidade inicial. Se ele não tem velocidade, ele não tem movimento. Então, a quantidade de movimento antes, se está em repouso, acabou, é zero. Tá ok? Aí, o que ele fala aqui, ó? Dispara uma bala de 15 gramas com velocidade horizontal V, como mostra a figura, com o conjunto arma e carrinho, cuja massa antes do disparo era de 7,5 kg, recua deslocando-se 0,52 metros. Tá? Esse desenho está no livro de vocês. A velocidade V da bala em metros por segundo é aproximadamente igual. Antes estava tudo parado. Depois que eu disparo, o cara recua e a bala vai para frente. Então, a massa da bala vezes velocidade da bala, massa do carrinho vezes velocidade do carrinho. Então, aqui basta substituir os valores, certo? Igualando a zero. Então, vai dar 15 vezes 10 é a terceira, já que 15 gramas eu tenho que passar para grama, certo? Para esse cara aqui, para ficar em quilograma, vezes 7,5 kg, já que esse cara está em quilograma, então esse cara tem que estar na mesma unidade. E aí 0,52 dividido por 40, já que eu tenho metros por segundo, que é a velocidade desse cara. Fazendo a conta, chego ao cálculo de 650 metros por segundo, que é a velocidade que esse cara tem. Um exercício 10 também, tá? Que está lá, que é o teorema do impulso. Uma esteira rolante horizontal que se move com velocidade constante de meio metro por segundo é utilizada para transportar areia em um recipiente de forma de funil dentro da caçamba. Ao atingir a esteira, a areia imediatamente adquire sua velocidade. Se a vazão, olha só, se a vazão da areia sobre a esteira é de 80 kg por segundo, a intensidade da força adicional necessária para manter o momento da esfera à mesma velocidade de 0,5 metros por segundo em newtons é igual. Bom, olha só. Ao chegar à esteira, a velocidade horizontal da areia é nula. Isso é bem claro. O cara tá, pum, bateu, quem anda é a esteira, certo? Bom, a seguir ela vai adquirir a velocidade da esteira, que é de 0,5. Bateu ali, ela está parada, quem vai ter a velocidade é a esteira, certo? Para que isso aconteça, a areia recebe da esteira, devido ao atrito, uma força de intensidade F. Pelo teorema do impulso, calcula a força de 40 newtons. Pelo princípio de ação e reação, a areia aplica na esteira uma força horizontal contrária, também de 40 newtons, ok? Então, a força, basta calcular, massa dividido a aceleração, no caso do negócio, variação do tempo, vezes a velocidade, já que impulso é variação da quantidade de movimento, e pelo teorema é força vezes o impulso, nada mais é do que a força aplicada durante um determinado tempo. Fazendo essa comparação, substituindo os valores, eu calculo, vai dar 80 vezes 0,5, que é a minha velocidade. Esse cara vai dar 40 newtons. Ok? Tranquilo, né? Não esqueçam desse detalhe. Colisões mecânicas também vou cobrar na avaliação de vocês. E aí, colisão mecânica também tem a ver com o mesmo princípio de impulso e quantidade de movimento. A quantidade de movimento anterior tem que ser igual à quantidade de movimento posterior. E aí entra em ação apenas algumas coisas referentes a colisões e a coeficientes de restituição. O primeiro exercício aí que dá atividade para a sala é o do super-homem e do caminhão. Vejam que a abordagem de resolver é bem parecida com o primeiro exercício que nós temos lá no anterior. Um caminhão que está sem freio se deslocando perigosamente em direção a um grupo de crianças que brincam distraída. Nesse momento, o super-herói aparece voando, colide frontalmente com o caminhão, que fica parado, ou seja, choque e perfeitamente inelástico, certo? Evitando assim um acidente. Antes do choque, o caminhão tinha massa de 6.000 e uma velocidade de 40 km por hora. O super-homem, uma velocidade de 200 km por hora. Qual é a massa do super-homem? Bom, a quantidade
movimento do caminhão tem que ser do super-homem, já que esse cara teve um choque perfeitamente inelástico, certo? Então, ó, caminhão 600 vezes 40, super-homem 200 vezes M. Então, M é igual a 1.200 kg. Quantidade de movimento do caminhão tem que ser igual à quantidade de movimento do super-homem, ok? No choque perfeitamente inelástico, também é assim que eu faço a conta. Exercício 2. Uma partícula de massa M e velocidade v colide com outra de massa 3m, inicialmente em repouso. Após a colisão, elas juntas movendo-se com a velocidade v, certo? Calculando. Também vou calcular pela conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes eu tenho o quê? Q1 mais Q2. Depois eu tenho as duas juntas. Então, é massa vezes velocidade, o triplo da massa vezes a velocidade, que é zero, certo? Ficando massa vezes velocidade. Depois a massa junto, massa mais 3m, que vai dar 4m. Fazendo a conta, corto M com M, velocidade é igual a 4 vezes a velocidade anterior. E aí eu tenho as minhas respostas. Na questão 6 da atividade proposta, uma bola é lançada com velocidade de 93 centímetros por segundo, tá? De encontro a outra bola idêntica em repouso. Então a bola está em repouso parada. Próxima parede. O evento ocorre sobre um plano horizontal sem atrito e todos os choques são perfeitamente elásticos. Quando esse cara fala que é perfeitamente elástico, o que ocorre perfeitamente elástico? Toda a velocidade desse cara é transferida para esse. E toda desse é transferida para esse. E se esse cara está nulo, esse cara vai ficar nulo. Porque esse transfere para esse. Se esse cara está a 100, bateu nesse, esse vai a 100. Então se ele está a 93, bateu nesse, esse vai a 93 e acabou a discussão, não tem muita escolha. Esse cara, quando é perfeitamente elástico, é assim que funciona. Tá? Ó, espero que tenham podido ajudá-los. Resolva os outros exercícios, qualquer coisa, manda dúvida no dia da prova, eu estarei atento com vocês, estarei no meu WhatsApp, no meu e-mail, pronto a ajudá-los, tá? Continue mandando lá sinalização que a gente vai solucionando para vocês. Um abração!